Querido irmãos e amigos, tudo bem? Eu andei um pouco sumida, mas são as obras que às vezes nos prende. Eu tenho deixado de gravar, mas eu vim hoje com uma mensagem maravilhosa para a sua vida e que vai trazer um despertar em você, assim como trouxe em mim. E Jesus continua operando e Ele quer falar mais com você, Ele quer operar na sua vida. Eu vou te contar hoje como é que foi a segunda aparição de Jesus na minha vida. E nós vamos ler hoje Jeremias, no capítulo 29, dois versículos, versículo 12 e 13, que diz assim: o versículo 12 diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essa na minha primeira casa, o Senhor dizia sempre para mim, a segunda casa será maior do que a primeira, e eu não entendia muito bem que momento essa segunda casa, o que iria acontecer, mas esse versículo é muito chave na vida daqueles que estão ingressando na fé. Nós invocamos o nome de Jesus, oramos e Ele responde, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, significa que Ele responde. Ou seja, Ele te aceita a tua petição, Ele intercede por você, Ele te dá aquilo que você precisa. Então, no nosso começo da nossa caminhada, nós entendemos que Jesus Ele é real e que Ele está pronto a nos abençoar, a nos perdoar. E a minha casa foi a primeira casa, né? Foi marcada por grandes milagres e manifestações de Jesus Cristo em minha vida. Mas até então eu não tinha aquela sensação pessoal com Ele, nem achava que era possível. E Ele falava, na sua segunda casa, essa minha segunda casa ela é marcada por um período de cavernas, onde eu paro aquela obra que eu estava fazendo por conta de trabalho, e que foi algo que eu fiz que eu não deveria ter feito. O Senhor falou que eu não deveria ter parado. Nós pedimos muitas coisas a Ele e Ele nos atende, né? Você pede um trabalho, você pede um casamento, você vai pedindo. E Ele quer que você tenha tudo isso, só que essas coisas não são para te roubar do propósito maior que Ele tem na sua vida, que é aquilo que Ele determinou. Mas até que a gente entenda a nossa identidade, nós passamos sim por esses momentos de realmente fazer coisas que Jesus não mandou fazer. O triste disso é que a gente paga preços, né? Porque nós temos um inimigo que ele investe contra a nossa vida, e se você não está na direção de Deus, você acaba pagando um preço de coisas que Jesus não queria que você pagasse. E eu passo por um momento muito difícil na minha vida, onde um turbilhão me faz quase desacreditar da própria vida, mas o Senhor estava ali comigo o tempo inteiro. E aí eu começo a viver a segunda casa, que ela já começa com a manifestação de Deus abrindo o mar vermelho mesmo, porque foram momentos muito difíceis. Eu não vou dar esse testemunho agora, que sairia da mensagem de hoje. Numa próxima vídeo que o Senhor me permitir, eu darei esse testemunho a vocês. Mas o que eu quero dizer é que agora o versículo 13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse momento ali foi um momento de clamor. Eu estava, uma pessoa na minha vida muito importante iria partir, e eu estava ali buscando incessantemente, né, a graça de Deus ali sobre aquela vida. E ali eu tive uma busca muito intensa. Então eu começo a vivenciar um encontro com Cristo. O primeiro encontro, ele aparece para mim no momento que eu estava ali com a Covid. Assim que eu peguei a Covid, ele me apareceu no mesmo dia. Eu fui a um shopping naquele dia e já voltei com dores no corpo. E aí naquela noite eu tinha crido numa palavra: mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. E eu me agarrei realmente a esse versículo, a essa palavra de Jesus, e criei com todas as minhas forças. E nesse momento, né, da pandemia, eu tinha uma pessoa internada no hospital. Essa pessoa não pegou. Eu tinha que ir fazer visitas. O hospital tinha muitas pessoas ali contaminadas, e nem eu nem minha filha pegamos naquele momento. Mas não passei ao shopping muito tempo depois. Eu volto para casa cheia de dores, e aí na mesma noite Jesus aparece para mim, e eu me sinto restaurada. Eu realmente perdi ali olfato e paladar, porém eu não tive os demais sintomas que outras pessoas tiveram.
mas porque eu me agarrei a essa palavra, eu criei verdadeiramente e esse milagre me foi concedido. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Se você crer e se agarrar a ela, você pode obter grandes milagres. E então eu começo ali a ter meu primeiro encontro com Jesus, ele me livrando dos males ali da Covid, não transmitia a ninguém, as pessoas que estavam ao redor. Eu só soube realmente porque eu perdi o olfato e o paladar, senão eu não saberia nem que eu havia tido. Tem pessoas também que são assintomáticas, né? Então, o meu caso ali realmente foi um milagre. E aí, num belo culto, eu venho viver esse versículo 13 aqui: buscar-me-eis e me achareis. Eu já estava tendo muitas visões, eu sempre tive, meu ministério sempre foi marcado por visões, sonhos, profecias, né, desde o início. Eu não tinha noção de qual era meu papel no reino, de quem eu era. Mas aí vem essa situação onde eu estou vendo um culto na igreja que eu membrava ali naquele momento, e estava um mover muito gostoso, e todo mundo profetizando e tendo visões, e eu nada, e aquilo me incomodando bastante. E eu falei assim, nossa, eu não me incomodo que as pessoas têm, eu só quero ter também, porque cadê a minha parte, né? Por que eu não estou tendo? E ali eu fiquei muito chateada, e ali Jesus me respondeu, ele falou assim: por que você me procura? Não sabe que eu estou fazendo a obra do meu Pai? E eu entendi aquilo ali como uma patada, né? Eu saí muito chateada do culto, eu saí mesmo muito chateada. Eu fiquei com o bico, uma tromba de elefante. E voltei para casa muito chateada e falando com ele. Mal podia imaginar que ele é tão bondoso, tão maravilhoso, que aquilo que eu estava sentindo foi um gatilho para as coisas que ele queria. E aí eu tenho meu segundo momento com Jesus. E ele veio para mim em sonhos e eu estava abraçada com ele. Nessa visão eu não via o rosto dele, apenas o corpo, porque eu estava abraçada assim, com a cabeça encostada no seu peito. E eu sentia ele perfeitamente, eu sentia ele um homem. E ao mesmo tempo, né, eu sentia aqui, mas ao mesmo tempo era como se ele fosse eu. Ao passo que eu estava aqui abraçada, eu me sentia do lado de cá, ele do lado de cá. Eu estava abraçada com ele, com a cabeça em seu peito. Nós não falávamos nada. Isso se prolongou por um bom tempo. Ele ficou abraçado comigo por um bom tempo. Eu não vi o seu rosto, nós não trocamos nenhuma palavra. Não falávamos nada, mas aquilo perdurou, foi um abraço longo. E ao mesmo tempo que eu estava aqui e ele ao meu lado, eu abraçada com ele, era como se ele fosse também o meu próprio corpo. E eu acordei desse sonho tentando entender e fiquei meditando, e ele me deu um entendimento, que ele habita em mim, por isso que apesar de ser um corpo masculino, eu estava abraçada com ele, mas eu entendia como se eu fosse meu próprio corpo. E dentro daquele sonho, dentro daquela visão, eu falava assim, como é que pode eu estar do lado de cá e eu estar do lado dali também? Como é que eu posso estar abraçada comigo mesmo? E não é meu corpo, é um corpo masculino. É interessante, né? As visões, elas são assim. E, ou seja, ele estava falando, eu estou com você e habito em você. Mas esse encontro, esse buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, isso é real. Ele quer ser achado por nós, ele quer se manifestar. São nesses momentos que nós descobrimos a nossa identidade. A partir dali, o Senhor começou a falar comigo, e muitas religiões acreditam que os profetas cessaram quando Jesus fala ali que João Batista é o último dos profetas, ele é o último dos profetas do Velho Testamento, né? Quando Cristo ainda não tinha vindo, então Deus falava através dos seus profetas. Hoje, os profetas, eles são um dos 5 ministérios de Cristo, né? Que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 ministérios de Jesus Cristo, e ele ainda usa os seus profetas. E ali eu vim entender que eu era, e eu comecei uma busca, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu passei ali uma busca, essa foi a segunda aparição de Jesus para mim, eu vou falar sobre as demais, mas eu quero deixar aqui uma mensagem para você sobre por que as pessoas hoje elas não veem a Deus. No livro de Êxodo, tá bom? Êxodo 20,
Eu tenho aqui 3 versículos que vão trazer uma visão a respeito desse assunto. No versículo 18 diz assim: aqui Moisés está levando o povo para que Deus falasse com eles, porque o povo só conhecia Deus através de Moisés. Mas aqui Deus fala a Moisés: eu me revelarei ao povo. Então o Senhor começa a se manifestar de um monte fumegante, né? Deus manda o Moisés ir santificar o povo. E aí acontece que no amanhecer, né, do 3º dia dessa santificação, começam trovões, relâmpagos sobre um monte, uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Né? Então ele começa aquele monte fumegar, estremecer, e o povo fica assustado com a presença de Deus, com os relâmpagos e trovões. E aí no versículo 18 aqui do capítulo 20, ele fala assim: todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E aqui disse Moisés ao povo: não temam, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então nós vamos ver a pessoa de Deus, né, em meio a trovões e relâmpagos, porque é justamente para que o temor esteja sobre nós, para que nós saibamos que Ele é um Deus de poder, que Ele é um Deus, que Ele é um fogo consumidor, Ele é santo. Em determinada ocasião estava eu num culto e o pastor falava sobre situações cotidianas de famílias. E eu comecei a justificar diante de Deus, eu comecei a falar com Ele: Senhor, é verdade, é muito difícil para o ser humano, a gente já encontra tantos problemas dentro de casa, no trabalho, nos trajetos, né, que a gente percorre. E enquanto eu estava justificando a dificuldade do ser humano de lidar com as situações cotidianas, Deus falou assim comigo: eu não conheço pecado. E eu franzi a testa. Aquilo para mim era absurdo. Como assim eu não conheço pecado? Ele repetiu: eu não conheço pecado. Eu olhei para um lado, para o outro, e eu falei assim: como? E ele disse pela 3ª vez: eu não conheço pecado, porque eu sou santo. O meu filho conhece pecado. Ele foi à terra e morreu por vocês, pelo pecado de vocês. Ele conheceu o pecado, eu não conheço. E aquilo ele estava me dizendo que nenhum pecado é justificado. Por quê? Nós já temos Jesus quem nos justifica. Então é um erro a gente pensar que pode estar pecando, que pode andar em pecado. Deus é santo, Ele requer do seu povo a santidade. E essa presença de Deus, ela muitas vezes se manifesta, embora Ele seja amor, Ele é muito amável, Ele adora nos elogiar, Ele gosta, Ele te elogia. Quando você está num caminho reto, você está trilhando ali, fazendo a vontade dEle, Ele é muito amoroso, Ele te elogia o tempo inteiro. Mas quando você peca, a voz dele é de trovão. E é justamente para que você tema, porque ruim é cair na justiça dele, cair nas mãos dele. De que forma, né? A justiça dele vai à frente, ele não conhece o pecado, ele não coabita com o pecado. Se você estiver em pecado, Jesus é quem está intercedendo por você para que você não seja consumido. E Jesus intercede, ele é nosso intercessor. Mas essa passagem aqui de Moisés acontece porque o povo pede para que Deus não falasse com eles por causa do temor. Então fale com Moisés e Moisés falará conosco. E esse véu está posto até hoje. Por isso que Jesus vai falar: buscar-me-eis e me achareis. Porque muitas pessoas estão falando: não fale Deus comigo, mas fale com o pastor. E muitas das vezes você vai ter essa fé da primeira casa. Você vai ouvir a pregação, você vai fazer orações, Jesus vai te responder, Ele vai responder as campanhas de milagre que você fizer, seja pela família, né, seja qual for a campanha de libertação, e Deus vai te responder, Jesus vai te responder. Mas é aquela primeira fé de ouvir, e me clamareis e eu ouvirei. Agora, o buscar-meis e me achareis é a segunda casa, é quando você realmente entende o seu chamado, o seu propósito, a sua identidade em Cristo Jesus, e Ele quer se manifestar. Eu tenho visto alguns testemunhos maravilhosos que Jesus tem se manifestado a muçulmanos, a pessoas que onde o evangelho não chega, porque a religião deles é muito severa, muito fechada, não dá permissão a evangelistas, a missionários, e Jesus tem se manifestado. Eu fico maravilhada. Hoje pela manhã eu olhava
um testemunho desses, e eu falei assim: Senhor, que coisa linda, onde nós não conseguimos ir, onde a sua palavra não chega através de nós, o Senhor mesmo tem ido. Que coisa linda. E realmente Ele quer isso, Ele quer se manifestar. Ele quer que você tenha um encontro pessoal com Ele. E é de que forma? É buscando. É mais simples do que parece. É em oração, é em busca, em meditação. Eu quero. É aquela criança que quer muito aquele presente e ela insiste. Jesus dá uma parábola falando sobre o juiz iníquo e a viúva, né? Que ela fica insistindo, ele fala: sai daqui, e chega uma hora que ele fala assim: deixa eu atender essa mulher, porque ela não vai me dar paz, não vai. Mas que dirá o nosso Jesus, que é perfeito, que não é iníquo, né? Que dirá Ele se você insistir, e Ele quer essa busca, então Ele vai falar: você precisa me buscar verdadeiramente. O Senhor, Ele quer ter um encontro pessoal. O encontro pessoal faz você perder certas dificuldades que as pessoas têm de permanecer na presença de Deus. Muitas são as lutas de todas as pessoas e muito mais as nossas. Nós temos que andar contra o curso natural da Terra. E a Terra vai sempre, as pessoas que não estão na fé de Cristo, elas vão andar pela carne, pela vontade da carne, seja ela qual for, seja ira, pelejas, contendas, prostituições, vícios. Essas são as vontades naturais da carne, mas o Espírito Santo ele combate. O Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Ou seja, nós queremos na nossa forma natural fazer aquilo que não é agradável a Deus. Então o Espírito Santo ele vem e nos traz uma nova forma de viver. E quando você tem um encontro pessoal com Jesus, você consegue vencer isso, porque você tem aquela fé mais palpável. A fé, claro, é sobre alguma coisa, é crer no que não vê. Porém, você pode ter esse encontro com Jesus, Ele quer se manifestar. Eu assisti um vídeo há muito tempo atrás e falava era uma senhorinha bem velhinha falando sobre o encontro que ela teve com Jesus e que Ele a abraçou e ficou um tempão abraçado. E se torna engraçadinho o vídeo porque o idoso ele é mais carinhoso, né? Ele é mais carente. E ela fala, ele não é aquele abraço rapidinho que as pessoas dão, vem, te abraça e sai. Ele fica com você, é verdade. Eu vivenciei isso, eu nem imaginava vivenciar, de ter um abraço tão longo. E ficar ali, para mim, foram horas naquele sonho. E você ficaria em silêncio, simplesmente abraçado. Com o coração dele, ele dizia: eu te amo. Aquele abraço longo queria dizer: eu te amo, eu estou com você, eu habito em você. Nós já sabemos pela fé, mas você vivenciar, Ele é real, Ele é vivo e Ele quer ter esse encontro. E através desse encontro, você vai descobrir a sua identidade, você vai se descobrir um reino muito maior do que o que você imaginava. O Senhor fala na sua palavra: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que eu tenho para aqueles que me amam. E quando é que nós amamos Jesus? Quando nós obedecemos a sua palavra, fazemos a vontade dele. E ele tem chaves aqui para que você tenha um encontro pessoal com ele. Ele quer ter. Ele não quer que você seja como aquele povo que quando viu Deus ali no monte fumegando, teve medo e disse: não fale Deus conosco. A humanidade tem passado por essa situação de não fale Deus conosco, nós o tememos. E o temor é importante sim, porque é por causa do medo que você não enfia o dedo na tomada, não é verdade? O medo que a criança não tem porque ela não conhece o mal que aquilo ali pode fazer. Nós adultos já conhecemos, e da mesma forma Deus quer sim, é importante que a gente tenha temor. Temor é respeito. Ele é um pai. Ele é um pai, ele nos corrige, sim, ele fala conosco o tempo todo. E se ele nos corrige é para o nosso bem, para que a gente não venha se perder. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça, e você tem que entender a justiça de Deus. Deus quer o melhor para você e Jesus Cristo quer ter um encontro pessoal com você. Você está pronto para clamar, para buscar a sua identidade? Busque verdadeiramente, busque de todo o seu coração. Nós podemos orar. Essa palavra foi impactante para você, como foi para mim. Que você compartilhe com mais alguém. Deixe aí sua curtida no vídeo para que chegue a mais pessoas também. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Oremos. Pai amado, Deus querido, eu te louvo e te glorifico no nome santo de Jesus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por te revelar a nós
por nos dar entendimento de que é possível termos um encontro real contigo. E nós queremos, Senhor. Então, vem, Pai. O meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã está aí te buscando nessa hora, dizendo: eu quero ter, e o Senhor quer se manifestar. Senhor, ajuda, Espírito Santo, eles a te buscarem com todo o coração, com toda a força, em nome de Jesus, para que eles possam ter esse encontro pessoal também, assim como o Senhor teve comigo. Eu declaro sobre a vida do meu irmão, dos meus irmãos, meus amigos, a tua bênção, em nome de Jesus. Pai amado, te revela a eles, te revela a mim também. Nós te pedimos e já te agradecemos. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.